Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, né? E hoje eu tô aqui home office, né? Tô aqui computador, tudo da empresa aqui na minha casa, porque a gente tá, né, com tudo isso que tá acontecendo no mundo. Eu já ouvi que o YouTube anda barrando quem cita, né, a doença que a gente tá passando, né, essa crise, né, mundial aí. Então eu vou até evitar citar o termo aqui, né, o nome da doença, para não ser barrado aqui pelo YouTube, porque já ouvi que o YouTube tem barrado, né, quem fala o nome da doença e tal, às vezes por questão de fake news, não sei o que está acontecendo, mas só sei que tá tendo isso daí sim do YouTube acabar barrando alguns vídeos. Então eu vou tentar evitar usar, né? E vou falar da doença, vou falar assim pra vocês entenderem, tá? Do que eu tô falando, mas sem falar o nome da doença em si, vocês entendem? Então, gente, quero saber de vocês como vocês estão tudo bem aí na casa de vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Tô aqui com a graça e misericórdia do Senhor gravando pra vocês, porque realmente, gente, não é fácil parar um tempo pra vir aqui gravar, né, editar também, depois eu sei que vai ter esse processo todo aí, só que tirar esse tempo realmente, né, se arrumar, tudo mais, esse período tão turbulento que a gente está passando é difícil sim, mas com a graça de Deus estamos aqui. Eu queria conversar um pouquinho com vocês mesmo, né? E por aqui a gente está tudo bem, com a graça do Senhor. Temos orado muito, temos guerreado em oração. E eu quero saber como que vocês estão, se vocês estão entrando nessa guerra, nessa peleja também com a gente, né? Para que Deus envie a cura para o nosso mundo, não é nem no nosso país, né? Para o nosso mundo. Bom, gente, eu queria conversar com vocês, não só acerca da doença em si, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre algo que nesses momentos, né, amiga, senta lá, pega um café, vamos. Aquelas, né, quando vem também vem cheia dos papos. Eu sou desse tipo, gente. Eu até tava conversando com a minha vizinha que eu sou assim, eu não vou na casa de ninguém, mas daí quando eu vou eu sou aquela pessoa que fica, que gosta de um papo, essa é a pessoa falsa caseira. Na verdade eu sou bem caseira, mas daí quando a gente vai a gente gosta de estar conversando. Então já pega o teu café aí, já se prepara, né, e vamos papear um pouquinho aqui. Quero conversar tudo, liberar tudo que o Senhor tem colocado no meu coração para vocês, e eu acredito que vai servir de bênção para a vida de vocês, tá certo? Bom, gente, eu tava ali, né, nas redes sociais, né, no celular, a gente vai, fuxica, né, o que tá acontecendo e tal. E tanto, em todas as redes sociais está acontecendo, sabe, como posso dizer pra vocês, assim, um surto de informações, muita informação, no Facebook principalmente, no Instagram também, mais nos stories, né, as pessoas têm mostrado muito essa notícia de tudo que está acontecendo. Muita gente também tem tentado compartilhar coisas boas. Enfim, gente, eu queria conversar com vocês realmente sobre o pânico nesses dias, sobre o medo, sobre o principado que tem se levantado para amedrontar o povo de Deus, né? Porque tudo bem, as pessoas que não têm Deus, as pessoas que às vezes acreditam em outra coisa, não sei, né, elas podem acabar se sentindo medo, temerosas, assustadas, ter crise de pânico, enfim, né? Mas assim, gente, nós que conhecemos o Senhor, a gente não pode estar passando por isso. A gente não pode, por quê? Porque a gente tem o nosso refúgio, a gente tem o nosso Deus, a gente tem um Pai, um Deus bem presente no dia da angústia. Então isso se torna, assim, ó, gente, indiscutível para nós, a gente se sentir ansioso, agitado com esse vento que está passando por nós, né? A gente está ficando igual Pedro. Como assim, gente, né? O Pedro lá no meio da tempestade, ele teve um momento de fé dele, não, eu vou andar por cima das águas, se Jesus veio andando, eu vou andar também. Pronto, né? Teve fé. Amém, glória a Deus por isso. Só que quando ele estava olhando para Jesus, ele caminhou, ele deu o primeiro passo, ele foi, ele teve a vontade. Mas o que aconteceu quando ele olhou para a tempestade? Logo aquela fé gigante que ele estava, que ele foi ousado e conseguiu logo
Ele achou que aquelas águas realmente iriam afogá-lo. Ou seja, gente, quando a gente olha para Jesus, a gente tem realmente a nossa fé alimentada, a gente tem a nossa fé fortalecida e firmada como uma rocha. Mas quando a gente olha para o problema, quando a gente olha para o gigante que está na nossa frente, a gente se sente assombrado, assolado, com medo, com crise. Por quê? Porque ao invés de a gente botar o nosso foco de onde vem a nossa força, de onde vem a nossa vida, porque a palavra de Deus diz que nas mãos do Senhor está tanto o poder da vida quanto a morte, ou seja, vem de Deus tanto a nossa vida quanto a morte, é Ele que decide, entendeu? Não está nas mãos do Satanás, né? Como muita gente às vezes acha, ai que eu vou morrer, porque isso por aquilo. Não, gente, meu Deus, isso está nas mãos de Deus, sabe? Se até às vezes uma simples decisão do nosso dia a dia está nas mãos do Senhor, quem dirá a nossa vida. É Ele quem dá o fôlego de vida. Então tudo que acontece está nas mãos do Senhor. Amém? Espero que não esteja muito claro esse vídeo aí, gente. Peraí, eu vou dar uma pausinha só pra ver como tá a qualidade. Peraí. Eu estou observando muita gente temerosa, gente que já disse que passou por crise de pânico e pessoas cristãs, gente. E isso é quase inadmissível. Eu sei que a gente não é pessoas super poderosas, eu sei que a gente tem momentos. Só que quando a gente vê que aquilo dali tá passando do normal, daquele medinho, aquela, sabe, aquele apertozinho no coração, coisas normais que nós somos humanos, quando a gente percebe que, opa, tá saindo do controle, não tá sendo normal, é hora de se lançar perante o Senhor. É hora de a gente colocar todas as nossas ansiedades nas mãos daquele que pode infinitamente mais por nós. É um Deus vivo. Se a gente crê que existe um Deus que fez os céus, que fez a terra, um Deus que preparou toda a sua palavra para nós, que a minha Bíblia está ali em cima do criado, eu ia pegar ela, mas um Deus que fez toda aquela escritura, que agiu desde Moisés, desde Josué, passou por toda a história, preparando todo um contexto até vir Jesus e nos dar uma esperança de eternidade. Por que a gente está com medo? Por que a gente acha que vai ser uma pestilência que vai nos matar, que vai ser o mal que nos assola, que nos aprisiona, correntes, principados? Não, gente, a gente tem que começar a ter uma fé mais fundamentada, uma fé mais firme. Tá, Pamela, como que eu vou ter uma fé mais firme? Conhecendo. Não tem como você confiar em alguém que você não conhece, né? Não vem me dizer que você, se você tiver 10 reais, precisar sair alguma coisa, ou precisar deixar um dinheiro para alguém, você vai deixar primeiro que você encontrar na rua. Não, né? Não é bem assim, ou 1.000 reais, sei lá, uma quantia de dinheiro aí você não vai deixar com qualquer um, você vai deixar com uma pessoa que você confie, né? Que você sabe a índole, o caráter daquela pessoa. Então, quem dirá a nossa vida, a gente não vai deixar a nossa vida contar todos os nossos problemas para qualquer um, ou sentir paz, saber que tem alguém cuidando de nós, se a gente não conhecer essa pessoa. Então a mesma coisa é com a pessoa do Espírito Santo, é com o Senhor. A gente precisa conhecer. A partir do momento que a gente conhece, que a gente tem experimentado a pessoa dele na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente começa a ser mais perseverante, a gente começa a ser mais experiente, a gente começa a ter mais esperança no nosso coração. Ou seja, a gente precisa primeiro conhecer para depois confiar. Então, quando a gente conhece o Senhor, quando a gente sabe que os pensamentos que Ele tem para nós são de paz e não de mal, quando a gente desfruta da experiência que a gente tem com Ele, do dia a dia, quando a gente prova realmente, gente, e vê que o Senhor é bom, aí sim a gente vai poder descansar nas suas promessas, descansar sabendo que Ele tem cuidado de tudo e que nem mesmo a morte já não é mais um inimigo, porque até a morte Jesus Cristo já venceu lá na cruz e agora ela não é mais um inimigo, ela é apenas um passaporte
para eu me encontrar com o meu Salvador. Vocês conseguem entender? Então, por isso que o medo da morte, até ele é um principado que a gente precisa guerrear e vencer de joelhos, na oração, orando ao Senhor, pedindo a sua misericórdia, a sua ajuda, o seu auxílio e não desistindo. Por isso que a gente tem que ser perseverante, porque o cristão ele nunca consegue mais ser normal, tipo, no mundo, se o cristão for pro mundo. Ele nunca mais vai conseguir, porque uma vez ele já experimentou, ele já viu qual que é o caminho correto. Então, quando ele vai pro mundo, gente, nada mais o satisfaz. Ele pode até se enganar com outras religiões, com outras coisas, mas nunca vai preencher de verdade. Ele nunca vai se sentir pleno, sabe? Assim, quando a gente dobra os nossos joelhos na presença do Senhor, quando a gente coloca todas as nossas dificuldades perante o Senhor e a gente vai dormir em paz. Você já experimentou isso? De poder colocar, sabe, a cabeça no seu travesseiro e poder, tipo, mesmo em meio às dificuldades, poder dizer: Senhor, obrigado, obrigado, Deus, tu és maravilhoso. E tu começa a adorar a Deus, porque mesmo em meio às tuas dificuldades, é tão boa a presença dele que nada mais importa. Gente, como diz a palavra de Deus, a gente não consegue impedir muitas vezes o nosso pensamento de vir à nossa mente, porque às vezes o que a gente olha, às vezes a gente tá lá, né, correndo no Facebook, nas coisas, a gente não consegue impedir, às vezes, algum pensamento de vir à nossa mente. Mas a gente pode evitar sim de que aquele pensamento venha fazer um ninho ali na nossa mente e começar a nos atormentar, começar a ser pensamentos constantes, pensamentos obsessivos compulsivos. Então, isso sim a gente tem que cuidar, levando todos os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo. Ou seja, epa, então o pensamento aí, peraí, vamos meditar sobre esse pensamento aí. Não vem de Deus, pensamento de fofoca, pensamento de inveja, pensamento de medo, de morte, pensamento de que tudo vai dar errado, pensamento de que, meus pais, eu tenho esse problema agora e agora com essa doença. Não, calma, epa, tô pensando assim, tá repreendido em nome de Jesus, eu vou vencer em nome de Jesus. E agora eu vou dizer pra vocês uma experiência que eu passei com ansiedade. Eu também tenho lutado, também luto com isso muitas vezes. Ela também tenta vir tirar minha paz, gente. Não é só com vocês não, a gente que tá aqui no YouTube muitas vezes que grava, e a gente também passa luta, gente, não é fácil não. Então, uma vez, esses tempos atrás, tava passando uma luta bem grande no meu trabalho, e aí eu comecei, ó gente, meu cabelo como que tá, né? E o meu cabelo natural tá voltando, gente, ele é assim, então vocês ignorem meu cabelo que é assim que o Senhor fez. Enfim, deixa eu voltar ao assunto. Então, eu passei uma grande dificuldade no meu trabalho, porque acabou que estava surgindo, na verdade, algumas coisas na minha empresa que o meu chefe começou a trazer para nós muitos trabalhos e estava uma demanda muito grande e tal, e eu sou lá, né, supervisora, então eu tenho que ter essa, como posso dizer para vocês, essa coordenação de passar tantas coisas para a equipe quanto de passar para o meu chefe. Eu fico naquele meio de campo, sabe, gente? Então eu tava ouvindo tanto coisas deles quanto coisas do meu chefe, e aquilo dali tava assim, ó, né? Tava difícil, sabe, pra mim. Então eu comecei a ficar bem angustiada com toda aquela situação no meu trabalho, e aí até que eu peguei e em uma certa reunião que teve, eu falei algumas coisas pro meu chefe, me posicionei, e ele não gostou muito. E ele foi um pouco grosseiro, assim, né, ao meu ver, assim como na visão dele, ele não me compreendeu também. Então ficou aquele clima, sabe, aquele clima ruim dentro da empresa. E eu me senti muito mal, porque a pessoa que já tem tendência a ter ansiedade, quando ela entra numa situação assim, nos lugares que ela costuma estar e tudo mais, esses ambientes, essas situações se tornam ainda piores para a pessoa que já tem essa tendência a ter ansiedade. Então eu comecei a ficar muito mal, começou a me dar de volta umas crises que antes de voltar para os caminhos do Senhor eu já tinha, né, tipo falta de ar e tudo mais. Então eu comecei a ter crises de falta de ar por conta da ansiedade, e eu achei que era por causa da formatura da minha irmã, mas não era, foi e passou, e eu continuei com aquela falta de ar, com aquela angústia no meu coração, e eu não sabia bem do que era, mas eu já comecei depois a imaginar, sabe, que era por conta da situação toda ali da minha empresa. E aí eu pensei, meu Deus, como eu vivenciei isso, Senhor?
porque assim, o meu chefe ficou um pouco de cara virada comigo um tempo, então aquilo dali começou a me angustiar, sabe, gente, a tirar minha paz, a despertar em mim realmente aqueles sentimentos de falta de ar e aquelas sensações, né? E aí o que eu fiz? Eu tava no supermercado e começou a querer me dar uma falta de ar e eu pedi pra Deus me dar estratégias para vencer aquilo. E aí o Senhor pegou e colocou no meu coração uma frase e veio assim: eu vou vencer em nome de Jesus. E a cada pensamento que vinha ansioso, que eu percebia que eu ia checar se eu estava respirando bem ou não, eu ficava pensando, eu vou vencer em nome de Jesus. E ao invés de eu focar na minha falta de ar, eu focava no eu vou vencer em nome de Jesus. E vocês acreditam, gente, que todo aquele mal passou só desse jeito? Eu desfocando e focando na palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. Sério, de verdade, se eu contar pra vocês assim, parece mentira, mas é verdade. Eu provei e vi que o Senhor é bom, e o Senhor é um Deus também de estratégia, um Senhor que nos ajuda. Eu pedi a sua ajuda, Ele me deu uma estratégia e através daquela estratégia eu venci. E não foi, gente, com o meu chefe vindo me pedir desculpa, não, nada disso aconteceu. Depois, claro que melhorou o clima e tudo mais, mas assim, ó, foi com a estratégia que o Senhor me deu que eu venci. Ou seja, eu desfoquei ele do problema, né, da minha falta de ar, do que eu estava sentindo e tudo mais, foquei na palavra, na promessa de que eu iria vencer em nome de Jesus, eu vou vencer em nome de Jesus, eu declarando na minha mente, não falava pra ninguém. Quem me via assim, ó, tá tudo certo. E eu tava ali, né, apavorada, aquele medo, aquela aflição, aquela falta de ar, aquela angústia. E eu, toda vez que eu sentia aquilo, que eu ia checar se eu tava bem, que me vinha de novo o pensamento tipo, você tá bem mesmo? Ó, será que, né, lembra da falta de ar? Toda vez que vinha um pensamento assim ansioso, eu vou vencer em nome de Jesus. E já continuava fazendo alguma outra coisa. E se ficava muito tempo, eu ficava repetindo, eu vou vencer em nome de Jesus, eu vou vencer em nome de Jesus, eu vou vencer em nome de Jesus. E eu pensava nisso, e isso aí foi o que realmente me curou, gente. E outra coisa também que me ajudou foi que eu descobri que ao invés de eu achar que eu estava com falta de ar, eu estava respirando muito a mais do que eu precisava. Ou seja, a gente não precisa estar toda hora, sabe? Igual eu achava, ai meu Deus, eu vou morrer, vai me dar um piripaque, gente, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui no meio da minha empresa, vai me dar um ciricutico. E não, gente, não, era só uma coisa da minha cabeça. E quando me veio aquela informação também de que eu tava ventilando demais o cérebro, que não tem necessidade de a gente respirar tanto assim, né, tantas vezes, né, eu comecei a ter mais paz e com certeza, né, isso também me ajudou. Só que assim, ó, gente, a estratégia que o Senhor me deu foi assim, a que me libertou, gente, sem sombra de dúvida, foi o que com certeza me libertou de todo o mal. Por isso que a verdade liberta, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, gente, não fiquem com medo, não fiquem temerosos, porque nós temos uma esperança além dessa vida, né? A palavra de Deus diz que quem busca o Senhor, quem espera do Senhor só nesta vida são os mais miseráveis dos homens. Meu Deus, eu acho que esse vídeo vai ficar gigante, porque daí eu não apareço aqui, daí quando eu apareço eu quero falar 40, 50 minutos. Mas eu vou ver se eu dou um jeito na edição de deixar mais rapidinho, enfim, gente. Mas não se esqueçam, gente, que Deus está ao nosso lado. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ou seja, o gigante no mundo aí fora pode parecer grande, mas o nosso Deus é maior. Então declare, vença em oração, se coloque em oração, se lembre sempre a sua própria mente de que Deus é maior na sua vida. Ou seja, a gente também precisa se auto-evangelizar todos os dias, porque se a gente deixar por nós, pela nossa carne, logo a gente tende para o mal de volta e já vai uma vida, sabe, um tropeço atrás do outro, né? Então, também se auto-evangelize, se auto-relembre das promessas do Senhor todos os dias para sua vida e você vai ver a diferença que é realmente vivenciar, experimentar na sua rotina, no seu dia a dia, nas simples coisas assim que você for fazer, colocar o Senhor na frente, você vai ver quão maravilhoso é ter Deus nas nossas vidas. E um último conselho de amiga que eu quero deixar pra vocês é que se essas coisas que você tem olhado tem te tirado a paz, se você tem ficado, sei lá, perturbado, perturbada, comece a meditar sobre como você tem gastado o tempo que o Senhor tem te dado.
Né? Será que você tem só se alimentado dessas coisas e tem deixado de olhar para o seu Criador, deixado de buscar, deixado de ler, deixado de orar, deixado de entoar louvores ao seu nome, deixado de, sei lá, gente, fazer outras coisas para estar gastando seu tempo precioso da sua vida para ficar só lendo coisas que estão te esmagando por dentro? Comece a refletir sobre isso, corte, crie novos hábitos, comece a ler um bom livro, leia livros cristãos que vão te relembrar a mensagem da cruz. Também leia a palavra de Deus, leia Provérbios, que tem ótimos conselhos. Quando você não souber assim o que ler, leia Provérbios, leia Salmos, leia João, e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer a paz dele, que excede todo o entendimento para o seu coração. Amém? Fiquem com Deus, essa é a mensagem que eu queria liberar para vocês nesse dia. Que o Senhor guarde vocês, guarde a mente de vocês em Cristo Jesus, que o Senhor liberte vocês de todas as amarras diabólicas, satânicas, todas as prisões espirituais que possam estar escravizando vocês, que vocês se lembrem que vocês são livres de todo medo e de todo embaraço. Então, deixem todo o embaraço para trás e vão e sigam firmes para o que o Senhor tem para a vida de vocês. Amém? Cuide da família de vocês, cuide das coisas que o Senhor colocou na sua mão para você fazer. Realmente regue, se preocupe em estar regando o que o Senhor colocou na sua mão e não perca tempo com essas coisas, porque isso tudo é mentira de Satanás para distrair você do propósito de Deus para sua vida. Amém? Um beijo no coração. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal. É isso, um beijo. Fui!